Salve galerinha do Lego Invest, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. E galera, hoje eu vim falar da tão famosa frase e não sobrou nada. Mas como assim e não sobrou nada? Não em relação aos meus investimentos, já falo para vocês ficarem despreocupados, porque sim, ainda estou investindo, né? Não me desfiz dos investimentos, está totalmente tranquilo em relação a essa parte, né? Não porque tem umas quedinhas ou outras, então não é esse o problema, mas sim vim comentar sobre uma coisa que me assombrou um pouco, assombra algumas pessoas, e eu trouxe até um exemplo de um canal, né, de um comentário em si, né, que ele faz em relação a não sobrar nada em determinada idade. Se você tem por volta dos seus 30 anos, né, ou está chegando próximo dos tão temidos 30, ou passou um pouco, né, as pessoas chegam às faixas ali dos 40 anos e não construíram nada, né, o famoso não sobrou nada para nós. Fica aqui que a gente vai comentar sobre essa parte financeira, né? Como a gente esperava estar nessa faixa etária e financeiramente nessa parte, né? Como é que a gente esperava estar financeiramente nessa parte? Bom, já adianto para vocês que eu, né, esperava estar tranquilo, estabilizado de dinheiro e pensando assim, bom, o que eu tenho que me preocupar é simplesmente manter esse padrão de vida. Mas quis a vida ou o destino tornar isso um pouco mais complexo e um pouquinho mais complicado. Bom, não sei se para vocês que estão assistindo esse vídeo aí a realidade é um pouco diferente, mas a realidade que cabe ao teacher aqui é exatamente essa. Eu ainda preciso trabalhar, não vejo problema nenhum nisso, porém, contudo, todavia, eu ainda preciso provar para mim mesmo e às vezes até para a sociedade um pouco que seja de que o jogo ainda não acabou e eu estou dentro do jogo. Mesmo investindo, tendo uma renda boa de salário, tendo uma boa rendinha extra, uma outra coisa, eu ainda sinto que eu não consigo passar de fase. Vamos usar esse termo, né? Porque eu também gosto um pouco de jogos, então eu não consigo passar de fase. Ou aquele chefe à frente é um pouco difícil. Chefe, entenda-se da parte dos games, tá? Então é como se fosse um desafio, um level acima do que a gente consegue ir. Como assim? Bom, cheguei aos 30 e poucos anos, já sou formado, atuo na área e sabe quando você está naquela sensação de que, caramba, parece que eu não consigo progredir tanto mais, meu salário não aumenta, eu não consigo adquirir uma casa, eu não consigo comprar um carro e falar, estou tranquilo, porque antigamente o que as pessoas passam para nós é que, olha, eu juntei um ano de salário, comprei a casa e agora estou morando nela, só preciso ajustar uma coisinha aqui. Bom, juntei um dinheiro que eu troquei, não sei, talvez no bezerro ou algo do tipo, ou na bicicleta, botei mais um dinheiro e comprei um carrinho usado. E você pensa assim, vou olhar quanto custa um carro, minimamente que me leve para um lugar ou outro, e você pensa, ah, ok, eu teria que juntar um bom dinheiro, porém, para manter esse carro com IPVA, seguro, gasolina e coisas assim, manutenção também, parece que vai muito dinheiro. E você pensa, tá, deixa eu sonhar aqui, pensar em ter uma família. Leva muito dinheiro também. Então você pensa, se eu fosse ter um carro, financiar uma casa, família e ainda me manter, caramba, parece que essa fase é bem difícil. E você gasta muito tempo fazendo um desenvolvimento para que você torne isso viável e possível. E hoje eu trouxe o vídeo do César, né, para a gente poder comentar. Então aqui no canal dele, César Esperandio. Jesus, que nome difícil, hein, César? Bom, chamar de César. Ele comenta exatamente sobre isso. Ele chegou a uma certa faixa de idade e não sobrou muita coisa. Então vamos ver e comentar um pouco sobre o vídeo dele. Oi, meu nome é César, eu tenho 37 anos e não tenho casa própria. Na verdade, eu ainda moro de aluguel e meu carro é um Fiat Uno 94. Eu já vi meu salário cair de 15 mil para 3 mil por mês durante a pandemia e até hoje eu ainda ganho menos do que ganhava. E eu ressalto que também na pandemia eu ganhava mais do que eu ganho hoje. Pouca diferença, né? Não é um salto gigantesco como ele diz que foi o dele, mas a diferença é que o dinheiro diminuiu e a gente sabe que o poder de compra diminuiu também. Então fica com aquela discrepância maior de que o dinheiro antes comprava mais coisas do que compra agora.
Fico até impressionado de ter 350 mil seguidores aqui no YouTube. Meu carro é um ponto polêmico. Eu já tive uma SUV que estaria avaliada ali nos 150 mil reais e eu vendi ela justamente para fazer caixa e economizar também com a manutenção do carro, né? A SUV era um carro que o seguro custava uns 6 mil reais por mês. Bebia que, nossa senhora, ela fazia 6, 7 km por litro e só usava gasolina. E com o Ninho eu economizo muito mais, além de ter pegado a grana de diferença, né? Porque o Ninho eu paguei uns 3.500 reais. Só que para deixar ele redondinho, porque ele estava muito tempo parado, foi no total uns 20 somado com o valor da compra. E mesmo assim, já pegando o gancho dele, a gente vê que 20, 6 mil, né, no caso do SUV que ele tinha para manter de seguro, a gente vê que foge muito, né, da realidade da maioria dos brasileiros, em que, caramba, só isso de seguro, ou pegar, montar um carro. Sei que o carro para muitas pessoas é útil, né? Estou falando dentro de uma cidade grande onde que eu vivo, que também já tem seus problemas. Você pensa, meu amigo, parece que tudo aqui só funciona se eu tiver um carro. Se eu não tiver um carro, eu não consigo me locomover de maneira tranquila, segura. Segura é uma palavra muito relativa, mas fica difícil. Então você fala, para eu ter uma vida dessa eu preciso chegar a uns 6 mil, e para muita gente, motoqueiro, pessoa que trabalha com entrega, chegar num salário desse é quase impossível. Até mesmo para quem já fez uma faculdade, que é meu caso, às vezes tem que se desdobrar num concurso público para ganhar 5, 6, ganhar uma estabilidade, e pensa, caramba, eu não consigo gastar muito. Eu tenho que pensar as dívidas que eu vou me enfiar. Se eu me enfiar qualquer dívida por aí, lascou, eu vou comprometer salários de meses e meses. Se eu entrar num vício como aposta esportiva, eu tô ferrado. No financiamento de uma casa ou outra e vier algum outro problema junto, também tô ferrado. Então, essa é a realidade que eu estou comentando com vocês, em que 6 mil parece só mais um gasto, mas ao mesmo tempo, mas é difícil chegar nesse valor. Não é fácil trabalhar e chegar nesse valor, até mesmo empreendendo, para você conseguir chegar a um valor como esse, não parece algo fácil, né? Assim, tem uma grande diferença e essa diferença me ajudou a passar por todo esse período desafiador que eu tô passando. Eu sou economista, trabalhei minha vida inteira no mercado financeiro, meu último emprego foi no Banco Safra. Bom, eu saí do banco, não estava mais fazendo sentido para mim viver tudo aquilo e tive uma queda de renda absurda. Até hoje, aliás, eu não tenho uma renda previsível, né? O mundo digital é isso, eu não tenho um salário fixo caindo na conta todo mês. Isso nos últimos 6 meses, E isso é o que muita gente procura, ter uma renda fixa, ou pelo menos previsível de quanto você vai ganhar, para que você possa pensar os gastos que você pode fazer para o mês seguinte, ou até mesmo se preparar para financiar alguma coisa, porque a gente sabe que muita coisa aqui nesse país só chega de maneira financiada, né? O carro você pode comprar à vista, mas quem tem às vezes 20 mil consegue juntar 20 mil para financiar um uninho, né, e deixar ele todo redondinho. Então, como ele falou, muita gente foge também para essa parte digital, tenta arrumar uma outra forma de ganhar dinheiro em que o patrão não esteja ali, né, no seu cangote 8 horas por dia, mais 2 de transporte, indo e voltando, e a pessoa não tem uma previsibilidade. Outros vão falar, odeio CLT, sendo que é uma coisa a se discutir. Não é dos piores casos, mas também não é dos melhores. É o famoso é ruim com e pior sem, ao meu ponto de vista, porque isso abrange de diversas situações. Por exemplo, se você trabalha de PJ, você não tem muito dinheiro, direito, perdão. Então, como é que você pode exigir alguma coisa, sendo que você só tem um contrato assinado? Mediante o que está no contrato, você aceitou, então você tem que arcar com aquela situação que você aceitou. Porém, em muitos casos, se você trabalha CLT, aquele dinheiro foi acordado, então é isso que você vai receber, e nem sempre é muito. Então, é uma coisa muito complexa. E algumas pessoas preferem ter previsibilidade do que ter a incerteza de não ter nada, ou pouco, né? Ou muito, né? Então, como ela não sabe, ela às vezes não quer se aventurar.
eu praticamente estive sem receita nenhuma. Nunca morei em outro país, que nem tem uma galera que já fez intercâmbio. Na verdade, eu vivi na mesma cidade que eu nasci até meus 34 anos de idade. E foi para continuar morando de aluguel num lugar tão pequeno que eu acho que pouca gente consideraria viver. E por muito tempo eu me comparei, né, com pessoas da minha idade, com colegas que trabalharam comigo, que têm uma carreira estável. Então, claro que tem momentos que pinta dúvida, né? Se eu fiz a escolha certa, se é esse o mesmo caminho que eu tenho que seguir, se não valeria a pena eu insistir, né, na carreira que eu tinha, no trabalho que eu tinha, mesmo que não estava me fazendo bem. Pô, juntar mais dinheiro, no final das contas, né, ter mais estabilidade financeira. Só que eu imagino que nem sempre é isso. Tá? Quando a gente se compara, a gente está vivendo realidades paralelas. A internet nos possibilitou acessar todo mundo, né? Todo mundo pode contar a sua história. Então, se comparar nunca vai ser a melhor opção, porque o gramado vizinho sempre vai ser mais verde. Ele chega antes de você, você chega no horário depois, e nunca vai ser a mesma situação. Vocês nunca vão percorrer o mesmo caminho. Mesmo que vocês façam a mesma coisa, serão visões diferentes, atitudes diferentes, né? Quase que impossível de fazer algo similar. E galera, não adianta, a gente precisa fazer o nosso. E como ele falou, eu precisava sentir que eu deveria fazer a escolha certa. Será que eu fiz ou não fiz? E a gente nunca vai saber. Então acho que a vida sempre vai ter esses altos e baixos. Não vai existir uma escolha certa. Às vezes existe a escolha certa para aquele momento, a melhor escolha, melhor assim dizer, do que você simplesmente pensar: ah, mas se eu tivesse no outro seria melhor. Agora que o que você está não é bom, é muito fácil pensar assim: ah, aquele talvez fosse melhor. Mas até você tentar, você não sabe. Se tivesse dado certo, ele fala: não, essa seria a melhor escolha. Mas nem sempre a gente está ciente do que é uma possível melhor escolha. A gente só precisa analisar a situação e pensar: ah, acho que essa é a melhor escolha, e ficar tranquilo com isso. Afinal de contas, a gente está falando de conquistar uma boa vida financeira, ter previsibilidade, porque afinal de contas a gente quer pensar assim: eu quero planejar coisas para o meu futuro, para a minha vida, e saber que eu vou conseguir seguir um caminho e não vou ter nenhuma grande surpresa. Ok, você ter isso ao longo de, sei lá, 10 anos, uma, duas surpresas. Porém, né, o cenário atual que muita gente vive, né, dentro do contexto econômico do Brasil, você sabe que você pode sofrer uma surpresa no ano seguinte, daqui a pouco no outro também, ou passar a cada 2 anos, né, e você ter essa situação. Bom, era isso que eu queria falar com vocês, galera. Se vocês também estão numa situação parecida como essa, sem nada, né, a famosa nem, a gente nem casa, nem carro temos agora, comenta aí e já deixa aquele like para fortalecer, e até o próximo vídeo.